Passaram por cima, assim, como se fosse uma betoneira. E agora... Tanto do Marcos Braz. Por isso que eu acabei de falar. Não foram consultados. Por isso que eu acabei de falar. A articulação política interna, ela é 450 vezes mais forte que a do futebol. O futebol pode ganhar tudo. Pode ganhar Paulista, Carioca, pode ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, pode ganhar 10 títulos no mesmo ano. Que ela nunca vai ser suficiente aos interesses internos do clube. E hoje o interesse interno do Flamengo passa muito por Rodolfo Landim e o BAP. E eu até fiquei na hora ali no almoço. Eu juro, Pascoal... Não quero interromper o seu almoço. Só quero completar, dizer o seguinte. Não é, Pascoal, dizer o seguinte. Então, mas você já deu informação duas vezes. Eu só vou dar sequência na informação. O Marcos Braz está impelido nesse momento, essa é a palavra, impelido, imposto a ele uma situação de que ele tem que decidir. Claro. Ele cresceu muito, porque notoriamente ele fez as contratações que deram certo no Flamengo. Ele ganhou muita expressão. E no Flamengo, aí entra o que disse, eu só complementando o que você disse, a briga política no Flamengo mostra o Marcos Braz crescendo demais, o BAP querendo ser o próximo presidente do Flamengo, o Dunche de Abrantes não sei se vai querer ser o próximo presidente do Flamengo, ele sempre aparece, mas nunca entra como candidato. Não sei se esse é o nome, mas eu acho que o BAP e o Marcos Braz o Marcos Braz ganharia notoriedade. O que está sendo feito? Vamos quebrar a perna dele aqui, para que ele no próximo ano, vamos fazer o seguinte, escuta, agora vamos tocar nós, porque nós já temos um time, está tudo arrumado, e lá na frente a gente pode fazer o sucessor. Isso para mim, o Flamengo não precisava disso. Não precisava disso. Era simples, o Landim é o presidente do Flamengo. Chama o Marcos Braz e fala, Marcos Braz, eu não quero mais o seu gerente de futebol. Nós vamos trocar. Fala com ele. Fazer do jeito que foi feito, o Marcos Braz está se sentindo acuado. Não, ele está se sentindo o marido traído, né? Porque perguntado sobre o assunto, ele falou, não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. Então, se de fato procede essa informação aí que o Globo Esporte publica nesse momento, né? Internet, né? Isso aí é o que você falou. O Marcos Braz, como que ele vai se sentir nesse momento? Perde força, né? Lógico, gente, eu tô fora. Desprestigiado total. Tô fora. O cara que é meu braço direito, o cara em quem eu me apoio pra trabalhar no futebol. Vocês demitem sem me falar? Então, gente, esquece. Eu tô aqui fazendo o quê? Fazendo nada. O cara... E aí, Flavinho? Olha, o quadro que se apresenta, aparentemente, eu não sou muito familiarizado com os bastidores políticos do Flamengo, eu não conheço bem as pessoas e tudo mais, tudo que eu sei é o que a gente fala aqui, os nossos repórteres trazem, o que a gente lê. Aparentemente, existe um núcleo na Gávea, que é o núcleo político do clube, o presidente, esse BAP, enfim, uma entourage. E existe o núcleo esportivo do clube que fica no Ninho do Urubu. Lá no Ninho do Urubu atuavam o Marcos Braz, o Paulo Pelaipe, o Jorge Jesus, Bruno Spindel. Esse é o pessoal que estava cuidando do futebol e cuidou muito bem, muito bem. Eu acho que cada um, ficou muito claro esse ano o que passou, e cada um cuidou da sua função com muita eficiência, com muita competência, inclusive o Paulo Pelaipe. Ele mesmo, nessa nota, ele assume a paternidade da ideia do Jorge Jesus, o que não coincide com o que sempre vem dizendo o Marcos Braz, né? Em várias entrevistas. Eu lembro até agora no Catar, o Benjamin entrevistando o Marcos Braz. E o Jorge Jesus, como é que surgiu a ideia? E o Marcos Braz falou, não, você sabe que eu sou cidadão português, eu acompanho o futebol de Portugal, vocês lembram disso, né? Então já temos aí um filhote que tem dois pais, né? O Jorge Jesus tem o pai Pelaipe e o pai Marcos Braz. Mas, de qualquer maneira, essa estrutura do Ninho do Urubu, que é a estrutura esportiva, funcionou muito bem. E, aparentemente, havia lá um Golbery do Couto e Silva, que é o BAP, né? Uma eminência parda na Gávea. Quem é o Golbery do Couto e Silva? Golbery do Couto e Silva, para quem não sabe, ele foi o grande mentor por trás dos governos militares do Brasil. Ele era a figura mais importante da República, enquanto os generais, alguns meio broncos, assumiam a presidência, era ele que traçava toda a política do país. E o BAP parece ser um pouco isso, uma eminência parda que tem poder sobre o futebol também, né? E tem poder sobre o presidente. De fato, na hierarquia do clube, o presidente tem direito de demitir o
um gerente de futebol, claro que tem. Mas reza o bom senso que essa decisão passe pelo Marcos Braz, porque, pô, foi o cara mais importante do Flamengo no ano passado, eu acho, porque foi ele que conseguiu efetivar as contratações, todas elas deram certo. O Jorge Jesus, inclusive, tudo bem, o Pelaipe pode ter indicado o Jorge Jesus, mas o Marcos Braz teria de aceitar, teve de referendar isso e tudo mais. Então, me parece que assim, a figura mais importante, e o Sormani falou muito disso ao longo dos últimos meses, o cara que manja de futebol ali, que fez esse time de verdade, foi o Marcos Braz. As tais 8 contratações pontuais, todas deram certo. O técnico deu certo, né? Então, todas as contratações do Flamengo fizeram parte da seleção do Campeonato Brasileiro. Sim, foi... Poxa vida, não dá pra... Gente, o Flamengo foi perfeito da chegada do Jorge Jesus até aqui. E o Bap era o quê? Ele era o cara que foi o cara que forçou o Abel, que impôs o Abel num determinado momento? Pode ter sido. O Abel não deu certo. Aí o Jesus veio e dá certo. Então rola aí uma ciumeira. Eu acho que nesse caldo todo, a situação do Marcos Braz, ela passa a ser muito delicada. Ele realmente precisa tomar uma posição, né? Porque passaram por cima dele numa área que é a dele. É a dele. O futebol, quem estava tocando o futebol era ele. E se alguém tira um cara que estava funcionando, isso já, você perguntou, senhor Mendes, se já chegou em Portugal? Já chegou sim, o Jorge Jesus já falou sobre isso. Já falou sobre isso. Assim, como assim? Ué, por quê? O que acontece? Ele deve estar se perguntando, o que está acontecendo? E aí a grande pergunta que se faz, e a gente está fazendo aqui no Fox Sports desde manhã, é o seguinte: essas coisas respingam no futebol? Essas crises? Respingam porque é o cara do vestiário, o cara que diretamente tratava com os jogadores, com o treinador. Aí fica um mal-estar, fica uma coisa meio esquisita. De repente o técnico, o Jorge Jesus, fala assim, pô, mas como assim? Esse cara, foi ele que me trouxe, né? O cara é minha confiança. Ele que fazia essa ponte aí, resolveu um monte de problema, arrumou um apartamento pra mim, será? Não sei, tô chutando. Então eu acho que respinga assim, eu acho que é um momento muito pouco oportuno para esse tipo de coisa acontecer e é inexplicável. Mas é óbvio que respinga, Flavinho, porque vamos colocar de uma situação mais drástica. Vamos supor aí, de acordo com o que o Sormani expôs, eu concordo. Se o Marcos Braz fizer uma autocrítica, ele falou para perder força. Foi o que aconteceu no São Paulo, quando o Raí e o Leco decidiram demitir o Aguirre, sem comunicar o restante da diretoria. Sim. Lugano, Ricardo Rocha, enfim. Foi todo mundo embora. O Ricardo Rocha meteu o pé, falou, opa, se é para ficar assim, sem ter voto Minerva, sem ser consultado, fazendo papel de trouxa, eu vou embora. Então, se numa dessa o Marcos Braz vai embora, aí uma dessa, o próprio Jorge Jesus, que tá naquele negócio, não sei se fico, se não fico, fala, também vou embora. Inclusive tem muitos torcedores do Flamengo que estão falando disso. O Júnior Silva, ele falou, creio que se o Marcos Braz deixar o cargo, há 0% de chances do Jorge Jesus ficar no Flamengo. Eu acho que isso é uma possibilidade. Também, e aí o que respinga, aí não é nem respingar, é um balde no futebol. Exato, cara. É claro. É isso que ferra o futebol, Pascoal. Política e vaidade. Porque, tá tudo caminhando bem, o Flamengo ele tem sido aí um exemplo, tanto dentro de campo quanto fora dele também, na parte administrativa. Aí, por causa de vaidade, acontece umas presepadas dessa aí, Pascoal. Outra coisa, o Flamengo vai gerar mais de 1 bilhão esse ano, hein, gente? Tem muitos governos que não administram tanto dinheiro. Que todo mundo quer. Outra coisa é... manobrar, né? Com a ausência nesse momento, por questão de eles são em férias, do Landim e do Rodrigo Danchi, presidente e vice, respectivamente, quem está respondendo pelo Flamengo nesse momento é o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides. E perguntado ontem sobre essa questão, ele falou assim, não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. Está tudo muito estranho, quer dizer, o presidente pode ter... O presidente do Flamengo... Nós falamos isso aí ontem. O Flamengo está criando... problema para ele mesmo. Problema para ele mesmo. Estava nadando de braçada, continua nadando de braçada, né? Já contratou o Gustavo Henrique, acertou com o Pedro Rocha, pode contratar o Michael, Maia. O Thiago Maia, enfim, tá nadando de braçada. E os outros só olhando, torcendo exatamente para quê? Para acontecer um troço desse. Para a ciumeira tomar conta. Para de repente... Para o Flamengo, ele próprio, criar problemas para que ele venha
Tem problema. Perder pra ele mesmo. É isso, Facingani? Perder pra ele mesmo, não? Sim. Trombada? Não, política, ela arrebenta com qualquer coisa, né? A gente viu que quando Ó, e estourou política um problema... de clube, os caras falam, política não, essa política governamental, política de político Ah, é de clube, feio. é, É brabo o de negócio, pior mas ainda. política de clube é pior. É pior. Bom, a gente viu que uma A crise gente que política... cobriu eleição de clube, nossa. Meu Deus do céu. Bom, Sabe como é que é? Pascoal, a gente viu que um problema político esse ano, grave, que não é o caso do Flamengo, óbvio, mas um problema político grave, ele destrói um clube. O Cruzeiro foi politicamente esse ano destruído pela administração. Claro que surgiram problemas de uma gravidade imensa, que não é o caso do Flamengo, mas se começa nesse tipo de vaidade. Não é o caso agora, né? Porque Né? o Flamengo, 5 anos atrás, estava Sim, exatamente, né? O Flamengo entrou numa bancarrota política por vaidade. Por um querer aparecer mais que o outro, então eu quero mostrar meu trabalho a qualquer custo aqui, eu vou aparecer o meu dali, etc e tal, e se começa a gastar, se começa isso, começa aquilo, depois você vai ver, tá um turbilhão que você não consegue mais segurar e o clube se arrebenta de novo. Né? Hoje o Flamengo está numa condição muito estável, maravilhosa. Olha, tem que ser muito gênio com J para arrebentar o Flamengo hoje, com uma receita de 1 bilhão. Tem que fazer muita força, né? Agora, que eu fiquei na semana passada, juro, Pascoal, até assustado quando o cara me falou isso, de que internamente o Flamengo estava em ebulição e com 2 pessoas brigando por vaidades. Por um lado que quer sair candidato à presidência, por outro que não quer deixar, aí o Mas é em presidente 21 alinhado pra lá... é 21 a eleição, é isso no É. Flamengo, né? 21, Final de 21, ou seja, Mas se 2 tem anos. ainda 2 anos. 2 anos e cara se aproveitando do boom que foi agora esses títulos do Flamengo para querer aparecer. Por isso que ele falou, o que vai ser de nós? Eu falei, de vocês não, o que vai ser dos outros. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele brincando. Ele falou, não, da gente, porque internamente tá uma confusão, a gente tá com medo, porque esse fim de ano, por incrível que pareça, ter sido campeão de tudo fez muito mal para a política do Flamengo. Porque agora todo mundo quer aparecer para querer ser, como o Mano fala, o pai da criança. É o pai do Jorge Jesus, é o pai do título, é o pai do jogador, é o pai não sei o quê, porque se não fosse eu aqui, porque se não fosse o cara da cozinha dali, porque se não fosse o tiozinho dali, aí vai aparecendo um monte de gente. O Rodolfo Landim, claro, vai começar a pender para alguns lados, porque ele sabe também que deve algumas situações internas ao Flamengo. No caso de política, todo presidente deve. Com posição política. Com posição política. Ó, você me ajudou aqui, eu te ajudei ali, agora você me ajuda aqui, agora você me ajuda assado. Mas eu discordo de você, Facingani. Eu acho que não tem nada a ver com esse negócio de... Composição política. Não. De aparecer pai de criança. Todo mundo sabe quem é o pai da criança. Desse sucesso do Flamengo. É o Braz e quem trabalha junto com ele. É o Marcos Braz. Acontece que outras pessoas dentro do Flamengo, que não gostam do Braz, que é o que se comenta, que é o BAP, está enciumado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer enfraquecer o Braz. É isso que ele quer fazer, enfraquecer. Como é que ele começa a enfraquecer o Braz? Minando o cara, demitindo o cara que ele trouxe para trabalhar com ele, que é o Pelé. Agora, me parece um absurdo uma decisão dessa ser tomada pelo presidente, senhor Mano, sem passar pelo homem do futebol, cara. É um negócio não tem- Eu respeito todas as informações aí. Mas as outras, eu todas acho que elas tá vão tudo, nesse tá sentido. muito, Mas todas elas vão todas nesse elas sentido, de que vão nesse a sentido. pichação no muro do Flamengo vai nesse sentido. nesse sentido. Foi ele mesmo que Fora fez. BAP e fica Não, atrás, e né? ontem nos trend topics do Twitter, é isso, mano? É isso. Sim, Trend Topics. Sabe qual foi? Fora BAP. É. No mundo. Hashtag mais No comentada. mundo, a hashtag mais comentada no mundo. Foi fora BAP. Porque Olha, a torcida do Flamengo não se conforma com isso. Deu tudo certo e tá virando esse turbilhão, essa confusão a troco. E o Pascoal? Você pode participar, manda o seu recado aqui na hashtag FS Rádio Brasil. Manda a sua opinião, você que é torcedor do Flamengo, você que não é torcedor do Flamengo, por favor, participe. O Mano vai ler a sua opinião. Não, Pois culpem não. a gente, viu? Hã? Porque o pessoal tá colocando aqui, senhor Mano, a bancada paulista tá querendo que o Marcos Braz renuncie. Gente, vamos parar de ser idiota, vai. O negócio é o seguinte, é uma situação na qual você tem um cargo, dentro de uma empresa e você tem a total autonomia para lidar com aquela situação. Você não é consultado, você faria o quê? Você que está em casa aí, você se sentiria confortável no seu cargo, sendo que tomaram uma decisão passando por cima da sua autoridade? Então é isso que a gente está discutindo aqui, a gente não quer que ninguém renuncie. A gente está colocando uma situação que muitas vezes já aconteceram em clubes de futebol, em que dirigentes aí abdicaram dos seus cargos justamente por terem, talvez, aí a sua autoridade dentro do clube
Jogada na lata do lixo. Diminuída ou Óbvio, questionada. Nesse óbvio. caso, ela foi completamente Cara. destruída. Nesse caso, na minha visão. Agora, o que o Marcos Braz vai fazer, eu não sei. Exato. O Pascoal, tem aqui um rapaz, um repórter do Dia, o Vene Casagrande. Ele é muitíssimo bem informado sobre o Flamengo. Um abraço, hein, Vene? Obrigado pela audiência. Não, ele não tá audiência nenhuma. Não, mas ele tá vendo a gente. Vai por isso. Acho que não tá, Pascoal. Eu tô lendo o Twitter dele aqui. Em contato com o BAP, vice-presidente de Relações Externas, que está em férias com a família, o BAP disse a ele, Vene, o seguinte: quem pode falar sobre isso tudo é o presidente do Flamengo, a quem cabe decisões como essa. Quer dizer, que você depreende de uma declaração dessa? Se ele não tivesse nada com isso, eu diria, claro. Pelo amor de Deus, me coloque fora dessa, não tenho nada a ver com isso. Eu sou vice-presidente de Relações Externas. Que história é essa? Estão colocando meu nome. Ou ele mesmo podia chamar uma coletiva e dizer. Não precisa nem chamar coletiva, hoje em dia é tudo rede social. Rede social, escuta, Tem muita rapaziada, nota, é o seguinte, não tem nada com isso. estou falando aí o meu nome, não tenho nada a ver com isso, hein? Não tenho nada a ver com isso, que isso aí se estoure na de outro, não na minha. Entendeu? Agora não, ele dá uma declaração dessa. O que você depreende disso? Antes de saírem de férias, é o que está escrito no texto, antes de saírem de férias, Landim, BAP, Gustavo Oliveira e Agora, Reinaldo BAP Belotti. ele tem uma força política, Uma influência muito grande. muito grande dentro do Flamengo. A eleição Deu do pra ver. Landim Muito- se deve muito a Articulações do BAP naquela época. São as composições políticas que o Felipe estava falando aqui e também o que disse o Flávio, que você vai juntando as coisas. O núcleo do Ninho do Urubu é um e o núcleo da Gávea